Após o podcast do Monark com o Newman esta semana, a galera do bem está promovendo um cancelamento por ter entendido que o Monark era leniente com a cópula entre adultos e não adultos e a merda acabou respingando tanto no Newman como em qualquer pessoa que seja vista fora da bolha lacradora. Todos, inclusive a massa de manobra, partiram para o linchamento do Monark não pela opinião dele, mas por ele ser quem ele é. Há um tempo atrás, aqui mesmo neste canal, eu disse que era uma questão de tempo para colocarem a sigla e os Red Pill no mesmo balaio do bolsonarismo e do que a mídia chama de extrema-direita. Para eles isso é uma mera alegoria de todo o mal do mundo, única e exclusivamente por serem pensamentos dissidentes e subversivos aos olhos do ISG e da ideologia progressista. O avatar desse pretenso extremismo, desde o episódio da Tabata Amaral no Flow é o Monark, que virou uma espécie de boneco de sparring, que todos devem bater para sinalizar virtude, porque já criaram nele a imagem de tudo o que querem exterminar e os normes, como vão ficar inconscientemente com medo de serem associados às pessoas mais que praticam esses atos abjetos, vão sofrer com o efeito manada e atacar qualquer coisa que o cancelador determinar, simplesmente porque tem medo de ser confundido com a pessoa malvada que deve ser purgada. Isso é muito comum em estados totalitários, onde, além das polícias secretas, o uso de turbas enfurecidas ou milícias ideológicas a serviço do governo fazem o serviço sujo e esse tipo de histeria coletiva está se alastrando por meio da internet para a população alienada, mudando o senso de percepção e criando um pensamento único ainda que meramente por espiral do silêncio. Esse é um tema que eu vou tentar trazer com mais calma, porque entra naquela questão dos algoritmos que foi tema de um artigo acadêmico que escrevi e publiquei no Pingback numa edição alterada, sem os filtros formalistas da academia, onde, provavelmente seria boicotado pelos meus pares. Hoje estão atacando o conservadorismo e, principalmente, o bolsonarismo. Mas um dia Bolsonaro vai deixar a presidência e com isso os conservadores serão caçados de forma implacável. Depois deles, quem serão os próximos? Libertários? Cristãos? Heterossexuais? Praticamente todos, na cabeça deles, devem aos supostos credores da dívida histórica. Lembrando que na Alemanha da década de 30 todos os grupos não conformistas foram perseguidos e é esse um dos motivos de eu ter ficado meio paranoico com a preservação da minha identidade. O ginocentrismo é muito vantajoso para todos os níveis hierárquicos na cadeia de poder e aponta, que é a mulher, usufrui de um poder material e hedonista limitado e acredita que está tirando proveito disso, quando na verdade é só uma bucha de canhão. E está sendo usada por essa elite assim como é pelo Shed que dá a leitada e Ghost. Se subirmos aos níveis superiores, os políticos tiram proveito porque o voto feminino e dos manginas elege muitos deputados e até chefes de executivo. Os empresários adoram isso porque a mulher tem muito mais tendência a consumir por impulso bens de consumo fugazes e são muito mais sensíveis à propaganda que os homens, portanto são um consumidor excelente para grandes empresas lucrarem mais trabalhando menos. Agora essa grande elite nominável é quem mais desfruta disso, porque uma sociedade hedonista e emasculada não tem força, não tem brio. É uma sociedade de cordeirinhos submissos, de homens sojados e mulheres masculinizadas que baseiam sua existência no materialismo sem saber que estão numa imensa fazenda humana. Nesta perspectiva, um grupo de pessoas, arregimentadas ou não em um movimento ideológico, é uma tremenda ameaça para essas cadeias de poder, e vai por mim, eles enxergam os homens red-pilados como um grupo machista de extrema-direita que ameaça a existência desse arranjo e que, por isso, deve ser combatido. Infelizmente, alguns criadores de conteúdo muito inteligentes ainda não perceberam isso, e continuam alimentando ressentimento e autoindulgência, espalhando pílulas pretas que só fazem pessoas se deprimirem e se churrascarem. Mas isso não é assunto para hoje. O importante é, enxerguem o Monark como uma espécie de projeção da fúria da turba enfurecida, que vai se voltar contra todo mundo que não fizer parte da patota. Muito pouca gente percebeu isso. Preparem-se para a nova noite das facas longas, ou seria uma noite dos dildos rosas. Por hoje é só isso, até qualquer dia.